Olá pessoal, para quem não me conhece, eu sou o professor Rogério e hoje a gente vai falar de calor latente. Gente, dentro de calorimetria a gente estudou calor sensível. Qual a diferença de calor sensível para calor latente? Calor sensível. Calor sensível é quando nós temos uma mudança de temperatura, uma variação de temperatura. Um exemplo. Se eu pego uma garrafinha de refrigerante, né, tá na sua temperatura ambiente, um exemplo, a 20 graus Celsius, você coloca ela na geladeira. Ela não vai continuar a 20 graus Celsius, ela vai ficar mais geladinha, correto? Ou seja, houve ali uma mudança de temperatura. Um outro exemplo, eu chego na sala de aula, sei lá, a 30 graus Celsius, muito calor. Mas quando eu entro na sala de aula, o ar-condicionado ligado a 17 graus Celsius, eu começo a perder calor para o ambiente. Então, está vendo ali uma variação de temperatura. Eu cheguei a 28 graus Celsius, comecei a perder calor, de maneira que vai haver um equilíbrio térmico. A minha temperatura também baixará de 28 para 17 graus Celsius. Isso é calor sensível. Hoje nós vamos falar de calor latente, ok? Então vamos lá. O que é o calor latente? É a energia térmica que se transforma em energia potencial de agregação, provocando mudança de estado físico. Então aqui vai haver uma mudança de estado. Vamos lá. Do sólido para o líquido, nós temos a fusão. Do líquido para o gasoso, a vaporização. Do gasoso para o líquido, a condensação ou liquefação. E do líquido para o sólido temos a solidificação. Pode ocorrer também, temos aqui direto do sólido para o gasoso, ou do gasoso para o sólido. Um exemplo do sólido para o gasoso, aquelas pedrinhas de naftalina, né? Você coloca ali as pedrinhas de naftalina, com o tempo você olha, as naftalinas vão ficando pequenininhas, vão desaparecendo. Ou seja, ela sai do estado sólido para o gasoso. Ela vai desaparecendo de modo que ela vai diminuindo de modo que daqui a um momento ela vai desaparecer. Tudo bem? Bom, e qual a fórmula que a gente vai usar para calcular esse calor latente? É esta fórmula aqui, que a gente vai botar o apelido dela de Q-mole, ou Q-moleza, como você preferir, certo? O Q aqui é a nossa quantidade de calor, o M vai continuar sendo a massa e o L, calor latente, é o que a gente vai calcular. O calor latente vai estar em caloria por grama, tudo bem? Gente, eu trouxe para vocês também aqui uma curva de aquecimento. É um exemplo, tá, de uma curva de aquecimento. Por exemplo, se eu tenho alguma coisa abaixo de 0 graus Celsius, né? Botei aqui um exemplo, menos 20 graus Celsius, isso aqui vai estar o quê? Sólido, certo? Quando chegar aqui a 0 graus e permanecer no zero, temos aqui o sólido mais líquido. Quando sair do 0 grau, subir um pouquinho, isso vira líquido. Rogério, volta um pouquinho aqui. O que seria esse sólido mais líquido? Por exemplo, eu tenho um copo com água, coloco algumas pedrinhas de gelo aqui dentro. Coloquei algumas pedrinhas de gelo, né? Ou o próprio gelo se derretendo. Vai chegar um momento que esse gelo ele vai desaparecer. Quando ele desaparecer, já não estaria mais a 0 graus, estaria acima. Isso vai se transformar em líquido. Subiu a temperatura, subiu 10, 20, 30, 40, 50, 70, 80, 90, 100. Aí, o exemplo da água já entra em ebulição. Entrando em ebulição, nós temos aqui o líquido mais o vapor, né? E vai aquecendo, 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 de modo que quando passar de 100 graus, subiu mais, a gente vai apenas para o vapor. Tudo bem, gente? Então, daqui a pouco a gente volta com um exercíciozinho para firmar esse conteúdo, tá bom, gente? Então, até daqui a pouco.